Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nesta aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade, eu vou também fazer uma retomada também sobre o pouco do humanismo e do renascimento, e depois a gente vai realizar as atividades deste capítulo, certo? Então, vamos lá, você pode pegar aí o seu módulo. Então, essa é uma aula, né? Proposta gravada, mas eu, de todo modo, eu estou com o meu WhatsApp aberto. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí que a gente vai fazer esta discussão, certinho? Então, aqui nesta página, deixa eu pegar aqui o meu módulo, 416, certo? Então, nesta página aqui, 416, ficou essa atividade sobre a comparação do modelo de vida medieval com o modelo de vida humanista. Então, no modelo medieval, a gente tem um pensamento religioso. Então, tudo aquilo que se pensava, né, toda construção que se tinha, estava com base na religiosidade, com base nas crenças que eles desenvolviam, né? Então, assim, tudo era conforme a vontade de Deus, né? Era até uma maneira, como a gente viu, da igreja estabelecer um poder sobre a humanidade. Já com o modelo de vida humanista, o pensamento ele é crítico e racional, científico e racional. Então, ou seja, tudo parte da razão, né, do pensamento científico aqui. Então, deixa-se aqui um pouco da questão da fé, da questão da religiosidade e passa-se a ter agora um pensamento científico. Não no modelo medieval, de vida medieval, a economia era uma agricultura de subsistência, então plantava, né, colhia para poder se manter. Já na economia do modelo de vida humanista, a gente tem uma economia aberta e comercial, então as pessoas elas podiam produzir e comercializar os seus produtos. A gente tem um teocentrismo no modelo de vida medieval, ou seja, Deus ele é o centro, né? É o centro de todo o conhecimento, é o centro de tudo. Já no modelo de vida humanista, a gente tem um antropocentrismo, que o ser humano ele é o centro da atenção, inserindo na natureza e na história. Então, aqui tem essas diferenças entre esses dois modelos de vida. Porque a nova perspectiva criada pelo Renascimento pode ser definida como individualista? Explique. Então, você pode entender e perceber, né, que esse movimento cultural ele recusava as concepções teocêntricas medievais, ou seja, o humanismo ele discordava desta visão de Deus ser o centro, né, passando a colocar o ser humano no centro de todos os interesses, sendo a principal preocupação. O teocentrismo considerava Deus como centro do universo, já o antropocentrismo colocava o homem como um centro das reflexões intelectuais. Então, quando se tem essa questão individualista, é quando pensa no indivíduo, né? No ser. O homem ele passou a ser mais valorizado. Então, na sua individualidade, né? Em todos os seus aspectos, e aí a gente vai ver os aspectos culturais, os aspectos científicos e também sociais. Então, aqui agora a gente vai pegar, né, um pouquinho para a gente só fazer uma retomada sobre o humanismo e depois a gente vai fazer. Então, vou apresentar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Colocar na ordem certa. Aqui. Então, o objetivo aqui é identificar as principais características do humanismo. Deixa eu tentar abrir isso. Você sabe quais foram as mudanças ocorridas com o renascimento comercial e urbano? Lembra de que forma o revigoramento do comércio impulsionou o conhecimento, a arte e o surgimento das universidades?
Então, as mudanças ocorridas com o renascimento comercial e urbano foram o surgimento de novas técnicas agrícolas e uma nova forma de pensar, que dava mais importância ao homem. O contato com os outros povos permitiu a valorização do conhecimento e da arte, que passaram a ocorrer a partir das universidades. Então, já na Idade Média, a gente vai ver ali o homem, né, comercializando, produzindo fazendo, né, desenvolvendo a agricultura, e com essa expansão comercial, com a necessidade de vender, das técnicas agrícolas também, com uma nova forma de pensar, o homem criando importância, se tem aqui um avanço na sociedade. Então, a sociedade ela passa a mudar, né? Como a gente vem sempre falando, a história ela é marcada por transformações humanas, não só na natureza, mas principalmente humanas. O humanismo surgiu no século XV, mas ainda hoje está presente em vários aspectos das nossas vidas. De que forma o humanismo ele impacta em nossas vidas? Com o movimento humanista, a ciência passou a se desenvolver. Podemos afirmar que o conhecimento que dispomos hoje se deve em partes aos humanistas. Então, toda a centralidade na religião, na fé, impedia muitos avanços, impedia que a ciência ela avançasse, que as descobertas, né, os estudos avançassem. Então, com o humanismo, a ciência ela passa a se desenvolver melhor, né? E aí a gente pode afirmar que o conhecimento que a gente tem hoje deve-se ao quê? Aos humanistas, né? O renascimento comercial estimulou uma série de mudanças no cotidiano europeu. Tantas novidades influenciaram também o conhecimento e as artes, a valorização do pensamento humano e de sua capacidade de agir sobre o mundo e transformá-lo. Vimos que o humanismo mudou a forma de pensar no século XV. Qual era a principal característica do humanismo? Então, a principal característica do humanismo é a valorização da capacidade humana de entendimento dos fenômenos e de transformação da realidade por meio do conhecimento. Então, o humanismo ele vem com uma proposta, né, antropocêntrica, que é o homem como centro, né? O estudo como centro, o conhecimento científico como centro. Ao contrário, a gente tinha um período onde, né, a religião era central, a fé era que centralizava, um pensamento teocêntrico voltado para as questões religiosas, voltado para a questão de Deus ali. Então, o humanismo, ele provoca essa transformação. Os humanistas não negavam a religião, mas valorizavam a ação humana e a liberdade de criar e agir e fazer escolhas. Enquanto o teocentrismo considerava Deus o centro do universo, o antropocentrismo conferia ao homem essa condição. Então, os humanistas, eles não era que eles não acreditavam em Deus ou eles negavam a religião, né? Eles não valorizavam a religião, não era isso. Eles apenas valorizavam, né, a ação humana, a liberdade de criar, né? A capacidade que o homem ele tem de criar, de inovar, de se desenvolver. Surgimento da imprensa permitiu a multiplicação dos textos e a propagação das novas ideias. Então, como a gente viu, Gutenberg, né, foi aí o inventor da prensa, e aí a partir dessa questão da prensa, que é a reprodução, né, dos textos escritos de modo mais rápido, de modo mais eficaz. Então, com o surgimento da imprensa, né, que a gente tem aqui os textos, as propagações das ideias, os noticiários circulando de forma mais rápida, se multiplicando de forma mais rápida dentro das sociedades europeias. Então, o astrônomo Nicolau Copérnico desenvolveu uma nova teoria sobre o universo e o seu funcionamento, que foi o heliocentrismo. Nicolau Copérnico desenvolveu uma nova teoria sobre o universo e seu funcionamento, criando a teoria heliocêntrica. O que foi o heliocentrismo? Então, de acordo com o modelo heliocêntrico, o Sol é o centro do universo, e em torno do qual giram a Terra e os demais astros. Então, o Sol está no centro do universo e todos os astros giram em torno do Sol. Então, heliocentrismo, né, vem aqui. Isso é o heliocentrismo.
O método científico era uma combinação entre o raciocínio e a observação dos mais diversos fenômenos naturais e filosóficos. Esse método foi aperfeiçoado e deu origem às muitas teorias científicas. Muitas descobertas feitas pelos humanistas foram condenadas e seus teóricos considerados hereges. Eram punidos pela Igreja Católica através do Tribunal do Santo Ofício. A partir de 1942, a Igreja permitiu a dissecação de cadáveres. Essa prática foi importante para o conhecimento de anatomia e da medicina. Então, aqui a gente vê alguns avanços, algumas descobertas, né? E algumas descobertas feitas pelos humanistas, né? Não eram muito bem aceitas, e a igreja considerava eles hereges, né? Que são pessoas que não creem em Deus, e por isso eles eram julgados, eles eram punidos frente à Igreja Católica no Santo Ofício. E aí, a partir de 1492, a igreja ela permite a dissecação de cadáveres. E aí, a partir dessa disseminação de cadáveres, surge o que? A anatomia, que era as ciências, né, que vai estudar aí o corpo humano. De que forma? E porque a Igreja Católica perseguia e punia aqueles que cometiam crimes contra a fé católica. A Igreja Católica julgava através do Tribunal do Santo Ofício todos os homens chamados hereges, ou seja, todo aquele que falasse ou que descobrisse algo que pudesse ameaçar a fé católica. Então, finalizando, o humanismo foi um movimento que aconteceu na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então, como a gente viu, a gente falou do período medieval na unidade anterior, e agora nós estamos entrando para a Idade Moderna. E aí é justamente nesse período que acontece, né, esta transição, que é um período chamado do período humanista. E é importante a gente dizer que entre os períodos da história, né, ela vai ser sempre marcada, um período e outro, por um acontecimento que vai transformar a sociedade. Então, a gente estava na Idade Média, com o humanismo a gente passa aqui à Idade Moderna. A partir do humanismo, o homem passou a ser o centro do universo e o conhecimento foi valorizado, desenvolvido várias áreas do conhecimento científico. Então, aqui, né, a gente falou do humanismo e agora, né, fizemos uma breve revisão e agora a gente vai retomar para o Renascimento, né, sobre o que foi o Renascimento. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho, enquanto eu pego aqui. Deixa eu fechar os slides aqui, porque precisa, né, para compartilhar. Deixa eu abrir agora. Pronto. Então, o Renascimento. Então, o renascimento comercial e urbano foi motivado a partir do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, que promoveu a retomada do comércio e, assim, o renascimento dos burgos, ou seja, das cidades. Os comerciantes eram chamados de burgueses, pois viviam nas cidades enriquecendo com o comércio nas feiras. Então, a gente viu na Idade Média que as pessoas elas migraram para o campo, né, foram motivadas a isso, e aí depois, com o crescimento do comércio, elas retomam para as cidades. E aí, essa questão das novas técnicas agrícolas, quem vai comandar? Quem vai comandar é quem tinha condições de ter os amparatos, né, as ferramentas, vamos dizer assim, de inovação agrícola. E aí, lógico que, por exemplo, um pobre, um camponês, um simples camponês, ele não tinha condições, às vezes, de comprar ou de adquirir. Então, aí, com o crescimento da técnica agrícola, quem vai comandar? Os burgueses, que são os comerciantes. Então, aí, o renascimento comercial é isso. Então, a produção agrícola, ela aumenta,
né, e os burgueses, que eram os comerciantes, né, eles vão se enriquecer nas feiras comerciais. Aí, então, as pessoas elas começam novamente a migrar do setor do campo para a cidade. O que você lembra do renascimento comercial urbano e quem eram os burgueses? Espera aí que eu estou voltando aqui. O que significa o renascimento? Você já ouviu falar em antropocentrismo? Que a gente vem falando, né, desde a nossa outra aula. Então, durante o renascimento, o que renasceu foi uma cultura urbana, onde havia comércio, vida intelectual e artística, como acontecia nas cidades gregas e romanas, porém sem romper com o cristianismo. Assim como hoje, no período do renascimento cultural, havia a valorização do homem e do conhecimento científico. Então, aqui, após a Idade Média, a gente vai ter o renascimento, ou seja, nascer de novo. E o que foi esse renascimento? Então, as pessoas, elas renasceram nas suas questões culturais, na questão urbana, né? Como eu disse, saíram do campo, voltaram para a cidade, o comércio aumentou, a vida intelectual, o conhecimento artístico, né? Assim como nas cidades gregas e romanas, sem romper com o cristianismo. Aqui já se tinha, né? A gente está falando de um período após Cristo, que é a Idade Moderna, então, sem romper com o cristianismo, né, com a religião cristã, eles passaram a desenvolver essas novas técnicas. Assim como hoje, no período do Renascimento Cultural, havia a valorização do homem e do conhecimento científico. Então, o homem, ele é o centro. Então, esta ideia, né, que surgiu no humanismo, ela permanece aqui no Renascimento e até nos dias de hoje. Os renascentistas tinham como inspiração as obras dos gregos e romanos, valorizavam o individualismo e o antropocentrismo, né? O desenvolvimento científico influenciou as artes plásticas. O enriquecimento da burguesia fez surgir novos valores e práticas, assim como o mecenato. Essas mudanças inspiraram uma nova visão de mundo da arte e do conhecimento. O Renascimento foi um período em que ocorreram diversas mudanças na forma de pensar, agir e expressar. Quais as principais características do Renascimento? Então, as principais características do Renascimento foram o antropocentrismo, o humanismo, o individualismo, o racionalismo e a valorização da cultura clássica. Com o aumento do fluxo comercial, houve o crescimento das cidades italianas, que passaram a atrair cada vez mais pessoas. Os artistas de diversas áreas abordavam temas e clássicos cristãos. A Igreja Católica e famílias ricas desse período eram os financiadores dos artistas, isto é, os mecenas. Eles investiam, né, nos artistas para que os artistas criassem, para que continuassem fazendo as suas obras. Houve mudanças no campo da literatura com o uso da escrita em vernáculo. O Renascimento cultural foi um período de efervescência cultural, onde o mecenato foi muito importante. Quem praticava o mecenato? Quem praticava o mecenato era a igreja e as famílias ricas, pois financiava os artistas. O Renascimento... Na filosofia surgiram obras que refletiam sobre a política e teologia, e também sobre o Estado moderno. Erasmo de Roterdã estudou teologia, mas defendia a educação livre do controle religioso. Na ciência, houve um estudo da anatomia, com o estudo de cadáveres e o desenvolvimento da astronomia. E aí aqui a gente viu lá no humanismo, né, que foi a igreja, quem permitiu isso, porque não podia, né, aquela questão cultural do cadáver, né, ser guardado, ser sepultado, desculpa, ser sepultado, ser venerado, algo sagrado e tudo, mas aí, com o tempo, a igreja liberou, então surge a anatomia. Vários artistas contribuíram para o movimento renascentista em diversas áreas do conhecimento. Porque Erasmo de Roterdã foi importante para o Renascimento? Erasmo de Roterdã foi importante para o Renascimento porque ele defendia uma educação livre do controle religioso, sendo assim uma influência para a reforma religiosa. Então, o Renascimento cultural surgiu na Itália e se espalhou pela Europa no século XV. Com o Renascimento cultural, houve a valorização do homem e da ciência que havia se iniciado no humanismo.
a gente vai falar um pouco da arte renascentista, né? Vamos ver aqui agora, nesses slides, né? As inovações e as técnicas utilizadas na arte renascentista e compreender como o conhecimento científico ele foi importante para a arte renascentista. Então, a arte, no período do Renascimento, ela foi muito importante. Então, a gente tem, se a gente for ver, né, nesse período da Idade Média para a Idade Moderna, né, com o Renascimento, a gente vai ter grandes estruturas, grandes obras de artes nas igrejas com grandes desenhos. A gente vai ter muitos artistas que surgiram aqui nessa época, muitos escritores também, que surgiram nessa época, escultores, e que até os dias de hoje, né, são estudados, são clássicos, né, vamos dizer assim, clássico quer dizer aquilo que perdura, fez história e perdura aí ao longo da história. Então, renascentistas valorizavam o conhecimento, o que impulsionou avanços em várias áreas, tais como na astronomia, anatomia, geometria, matemática e engenharia. Você já percebeu que nas aulas de ciências aprendemos sobre o funcionamento do corpo humano? Você já se perguntou por que esse conhecimento ele é valorizado? Então, o renascimento cultural ele trouxe uma nova expressão artística a partir do uso de novas técnicas, tanto na pintura como na literatura. Então, tem-se uma mudança aqui agora nas maneiras de escrever, nas técnicas de pintar, nas maneiras de desenhar os quadros, de desenhar as obras de arte. Então, os artistas renascentistas, eles passaram a usar novas técnicas como o uso da geometria, proporção, perspectiva, realismo e o esfumato, além de resgatar o teatro greco-romano e passar a escrever nas línguas nativas. Aqui a gente tem um casamento da Virgem Rafael Sanzion, 1504, né? Então, observe, né, toda uma estrutura aqui na obra, o centro, né, ó, toda a divisão artística aqui na obra de arte. Então, toda a proporção, né, o próprio realismo expresso aqui também, e o centro, né, a igreja, o casamento, ali sendo a centralidade e alguns aspectos geométricos também. Então, a perspectiva renascentista se baseia em um ponto de fuga situado na linha do horizonte para o qual convergem as retas paralelas, que ao serem transformadas em diagonais no quadro, sugerem profundidade. Então, né, observe que há um ponto de centralidade aonde é dividido, né, toda a obra, né? E aí as retas elas convergem todas para o mesmo ponto. A geometria é a parte da matemática que estuda o espaço e as formas utilizadas utilizando régua e compasso. O esfumato é uma técnica artística usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. É comumente aplicado em desenhos ou pinturas. Aí aqui a gente tem a detalhe da técnica de esfumato, né? No rosto de Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Observe a obra ao lado, a Virgem e o Menino com Santa Ana, de Leonardo da Vinci. A Virgem é Maria, né? Nossa Senhora. De Leonardo da Vinci. Quais as técnicas de pintura renascentistas utilizadas nesta pintura? Então, a gente observa, né, a imagem aí. É possível identificar a utilização da perspectiva, né? Observe aqui o triângulo, do esfumato e da disposição geométrica dos elementos, né, a técnica que ele utilizou. O Renascimento resgatou o conhecimento greco-romano, mas não rompeu com o cristianismo, que passou a ser retratado na arte. O conhecimento anatômico permitiu que as esculturas fossem cada vez mais realistas, reproduzindo a expressividade de figuras humanas. A literatura renascentista foi marcada pelo antropocentrismo, o homem como centro, né? As realizações, as conquistas, as dores, os conflitos, as angústias e as alegrias humanas, né? Tudo aquilo que envolve o homem, né? As suas realizações, as suas conquistas, suas dores, os sofrimentos. Então, a gente tem o homem, ele passa a ser o centro aqui dentro da literatura. No Renascimento, muitas obras tratavam de assuntos religiosos, como a Virgem e o Menino de Leonardo da Vinci. Como pode explicar isso? No Renascimento, embora houvesse a valorização do
racionalismo e do cientificismo, não houve um rompimento com o cristianismo, que se fortalece através das obras de artes. Então, por mais que o homem, né, ele passa a ser o centro no Renascimento e no humanismo, mesmo assim, o cristianismo, né, a visão religiosa, ela não deixa, eles não rompem com essa visão. E aí, por isso que muitas obras de artes a gente vai ver desse período envolvendo aí, né, valorizando aí a questão religiosa. O conhecimento de matemática e geometria e os ideais de harmonia, equilíbrio e simetria foram utilizados em projetos arquitetônicos. Leonardo da Vinci, juntamente com Michelangelo, eram considerados gênios do Renascimento. Da Vinci, além de pintor do célebre quadro Mona Lisa, participou de estudos de dissecação de cadáveres, projetou tanques de guerra, metralhadora e uma máquina de voar. Vimos vários artistas se destacaram em diferentes áreas do conhecimento durante o Renascimento cultural. Por que Leonardo da Vinci é tido como um gênio do Renascimento? Leonardo da Vinci é considerado um gênio do Renascimento porque, além de pintor, ele participou de estudos de anatomia, armamentos de guerra e máquina de voar. Vimos que as inovações técnicas da arte renascentista é possível perceber o crescente desenvolvimento científico. O conhecimento desenvolvido nesse período é observado até os dias atuais em várias áreas do conhecimento. Então, aqui, a gente encerra, né, essa primeira aula e esse primeiro tempo, né, desta aula. E no próximo vídeo, a gente vai realizar juntos aí, eu vou fazer a explicação das atividades do nosso módulo.